Bom, pessoal, a gente está hoje aqui falando da primeira lei de Ohm. E para entender essa primeira lei de Ohm, a gente tem aqui um exemplo de um pedaço de fio, um condutor. E nesse fio a gente vai ligar nas duas extremidades do fio aqui uma associação de pilhas, uma associação de geradores. Então, por exemplo, eu posso ter 4 pilhas aqui, por exemplo. Então eu vou começar colocando uma pilha só. Se eu ponho uma pilha só ligando aqui entre um mais e menos, eu vou ter 1,5 volts aqui entre os dois extremos do condutor. Cada pilha tem 1,5 volts. Se eu puser 2 pilhas, eu vou ter 2 vezes 1,5. Eu vou ter 3 volts aqui entre o mais e o menos. Se eu puser 3 pilhas, eu vou ter 4,5 volts. Se eu puser 4 pilhas, eu vou ter 6 volts. Então a ideia é o quê? É você ir variando aqui a quantidade de pilhas que você põe aqui, né? E para cada pilha que você põe aqui, você mede a corrente que passa aqui, né? Tem um aparelho que mede aqui a corrente, que é o amperímetro. Então tem um amperímetro aqui medindo a corrente que atravessa o condutor. E nós vamos montar então um gráfico. Fazendo isso, você percebe o seguinte, olha só. Se você tem uma diferença de potencial U entre os dois extremos do condutor, a corrente que atravessa vai ser I. Se você dobrar a diferença de potencial, 2U, a corrente também dobra, passa a ser 2I. Se você triplicar a diferença de potencial, você triplica também a corrente, passa a ser 3I. Se você quadruplicar a diferença de potencial, você quadruplica também a corrente. Lembrando que nesse eixo aqui eu tenho as diferenças de potencial U em volts, e aqui no eixo X eu tenho a corrente I em amperes. Por exemplo, a gente vai perceber aqui no gráfico que vai dar uma reta crescente que começa do zero. Claro que se a diferença de potencial for zero, a corrente é zero, né? Então, a gente vai perceber que o gráfico dá uma reta e que a razão U sobre I vai dar uma constante. Essa constante a gente chama de resistência. Por exemplo, U sobre I é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, o U e o I. Eu vou dividir o U pelo I. Nesse ponto aqui eu vou dividir 2U por 2I. Mas aí você pode cortar o 2 com 2. Volta a ter U sobre I, tá? Nesse ponto aqui eu vou ter 3U e 3I. Corta o 3 com 3, fica U sobre I. E nesse ponto aqui eu vou ter 4U e 4I. 4U que divide 4I, aí corta 4 com 4, fica U sobre I. Ou seja, a divisão vai dar sempre U sobre I. Vai dar uma constante. Vamos pegar números. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho, né, por exemplo, 3 volts. Vamos imaginar então uma pilha de 3 volts, né? E uma corrente, vamos colocar 1,5 para poder ficar igual ao outro lá. 1,5. 1,5 volts é uma pilha. Vamos supor que você tem lá, né, uma corrente que atravessa de 0,5 amperes. Né? 0,5 amperes. Se eu dividir 1,5 por 0,5, a divisão vai dar 3, ok? Vamos supor que você vai dobrar aqui, ó, vai dobrar o U, a diferença de potencial. Então era 1,5, passou a ser agora 2 vezes 1,5, passou a ser agora 3 volts. A corrente também dobra, a corrente passa a ser de 1 ampere. De tal forma que 3 que divide por 1 também dá 3. Se você triplica a diferença de potencial, ou seja, triplicar aqui de 1,5, ele passa a ser o quê? 4,5 volts. E a corrente agora passa a ser 1,5. Né? Se você dividir 4,5 por 1,5, também vai dar 3. E se você quadruplicar esse 1,5 aqui para 6 volts, né? Passa a ser 6 volts, a corrente, 6 volts, 6 volts, a corrente quadruplica também, ela passa a ser de 2 amperes. Você percebe que a divisão vai dar sempre 3. 1,5 que divide por 0,5 dá 3. 3 que divide por 1 dá 3. 4,5 que divide por 1,5 dá 3. 6 que divide por 2 também dá 3. Então você vai aumentando a quantidade de pilhas aqui, vai aumentando a diferença de potencial e, consequentemente, vai aumentando também a corrente. De tal forma que se você fizer a razão U sobre I, vai sempre dar uma constante. A constante a gente chama de resistência. No caso aqui, nesse exemplo que eu estou te dando, a resistência desse condutor seria de 3 ohms. Né? Essa constante, que é a resistência, ela seria igual a 3. Né? 3 ohms. Então, a resistência elétrica a gente mede em ohms. Essa é a resistência elétrica desse condutor aqui. Pegando como exemplo esses valores que eu te passei aqui. Bom, U
é a diferença de potencial que se estabelece entre os dois extremos do condutor devido à associação de pilhas. A diferença de potencial a gente mede em volts, vai indicar pela letra V, por quê? Porque é uma homenagem a um físico italiano, o inventor da pilha elétrica, do gerador elétrico, que é o Alessandro Volta. Então ficou volts aqui a unidade de medida. Nós temos que U sobre I é igual a uma constante, que é R. Aí a corrente vem para cá multiplicando, então U igual a R vezes I. A diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Essa aqui é a lei de Ohm. E isso aqui vai valer, né? Vamos imaginar então que um resistor ele tem resistência constante, ou seja, a razão U sobre I dá sempre o mesmo valor. Então esse resistor é um resistor ôhmico, ok? Porque o gráfico da diferença de potencial em função da corrente está dando uma reta. Se esse gráfico não der uma reta, der uma curva, então esse resistor não é ôhmico. Esse resistor não tem resistência constante. Ele vai ser chamado de um resistor não ôhmico, ok? Então, é isso aí. Lembrando, a corrente a gente mede em amperes, tá? Muito bem. Então, a gente tem aqui um exemplo bastante simples. Olha só, ele fala assim, ó, calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa um resistor de resistência 20 ohms quando submetido a uma diferença de potencial de 120 volts. Então, 120 volts, ó, lembrando, 120 volts é a diferença de potencial, ok? Que na expressão vai estar aqui esse U aqui igual a 120, ó, U igual a 120, né? Lembrando que ele fala que a resistência é de 20 ohms, ó, a resistência R é 20 ohms. Então imagina que a resistência R, ó, a resistência 20 ohms. Esse aqui, ó, a expressão, substitui cada um no seu lugar certinho. Aí você vai pegar e vai fazer o quê? Vai passar esse 120 que está aqui, ó, né? Na verdade, esse 20 aqui está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Aqui, ó. Ele vem aqui dividindo. Aí você faz a divisão, né? 120 por 20 e a corrente fica quanto? Fica 6 amperes. Essa é a corrente que atravessa esse resistor. Muito simples. Lembrando que tem que ver aqui que U igual a R vezes I. A diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Muito bem, mais uma questão aqui bem simples. Mostra assim, olha assim, ó. Calcule a resistência elétrica de um resistor, sabendo que submetido a uma diferença de potencial de 36 volts, ele é atravessado por uma corrente elétrica de 4 amperes. Então, ó, 36 volts é a diferença de potencial, que nós vamos indicar aqui em vermelho, olha só, né? A diferença de potencial U igual a R vezes I, a diferença de potencial, né? Então, a gente marca aqui, e a corrente que atravessa, a corrente, ó, corrente elétrica, né? A corrente elétrica vale quanto? Vale 4 amperes. A corrente é 4 amperes. Então, a corrente I vale 4, ó, corrente I igual a 4. Aí você vai simplesmente fazer o seguinte, olha só. Esse 4 que está multiplicando o R vai para o outro lado dividindo. Então, aqui, ó, o 4 vem dividindo. Vai ficar 36 dividido por 4, vai dar 9 ohms. A resistência é 9 ohms. Então, não é difícil, é muito simples. O problema está em você saber o que é U, o que é R e o que é I. U é a diferença de potencial medida em volts, a diferença de potencial medida em volts. R é a resistência que mede em ohms e a corrente que mede em ampere. Então, pela unidade de medida, dá para saber se aquilo ali é U, R ou I, ok? Então, essa é que é a parte mais delicada na hora de resolver o exercício, porque se você substituir no lugar errado, a conta não vai dar certo, ok? É isso aí. Valeu!